Olá, começa agora o programa Energia Agro, onde vamos discutir a transição energética no Brasil e no mundo. Eu sou Donizete Tokarski, consultor em bioeconomia. Neste programa vamos falar sobre pesquisa e produção de biocombustíveis com Amanda Gondim, coordenadora da Rede Brasileira de Pesquisa em Bioquerosene, pesquisadora em energia e comprometida com a descarbonização. Doutora Amanda desenvolve projetos de pesquisa em produção de biodiesel, bioquerosene, diesel verde, através do uso de biomassa. Amanda, muito bem, muito obrigado por estar aqui presente. O que é a Rede Brasileira de Pesquisa em Bioquerosene? Bom, inicialmente gostaria de agradecer o convite, Donizete, para a gente falar um pouco aqui sobre os biocombustíveis aqui no Brasil. Bom, inicialmente a sua pergunta, a Rede Brasileira de Bioquerosene e Hidrocarbonetos Renováveis para a Aviação é um projeto de pesquisa. Ele inicialmente foi financiado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, para o UFRN, do qual eu sou coordenadora, e ele tem como objetivo fazer essa articulação entre indústria, governo e academia. Então, a gente unir em prol do desenvolvimento dos novos biocombustíveis, principalmente aí o combustível sustentável de aviação, que a gente chama de SAF hoje. Então, nesse sentido, a gente faz tem como objetivo fazer com que esses stakeholders trabalhem em conjunto, a fim de dar também subsídios para a decisão de políticas públicas. Então, nesse sentido, tem um projeto de pesquisa associado à Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, a gente pode dizer que agora, com a Lei Combustível do Futuro, há um impulsionamento nessa produção de bioquerosene. Como que a Rede Brasileira de Pesquisa está participando desse processo de formulação da regulamentação dessa Lei Combustível do Futuro? Então, a rede vem participando desde o início, A gente trabalhou no documento que hoje originou a Lei Combustível do Futuro. E agora a gente vai trabalhar na parte da regulamentação e tudo que a gente tem que implementar, juntar na ANAC, a ANP e ministérios. O papel nosso é dar subsídios de tomada de decisões e formular metodologias que isso possa ser alcançado com tranquilidade e que a gente consiga gerar uma regulação realmente eficiente e que ajude vamos dizer assim, a desenvolver e a incentivar que a indústria cresça, que essa indústria tem um campo fértil para poder se desenvolver e fazer seu papel no nosso país. E por que as empresas aéreas têm que usar o bioquerosene? Qual que é a regulamentação, qual que é o acordo que estabelece essa obrigação do uso do bioquerosene, ou é por vontade própria das empresas? Não, não é. A gente tem sim uma obrigação internacional, um acordo internacional em qual o Brasil faz parte, que a partir de 2027 a gente tem que mitigar as emissões do crescimento do setor aéreo. E o setor aéreo vem crescendo, e a gente tem que mitigar a ponto de chegar em 2050 com essa neutralidade. Então, diante disso, é conhecido, a gente que trabalha na área e dentro dos estudos, não tem uma outra forma de mitigar as emissões de CO2 sem a utilização de um combustível renovável, sustentável, Então, a gente precisa, sim, desse combustível. Tem outras maneiras de a gente descarbonizar, com mudança de logística, melhoria de eficiência energética e tecnologia, mas a gente entende que na aviação a infraestrutura ela é cara e ela só troca a cada 25 anos. Então, se você for utilizar um avião, tem 25 anos de uso. Então, a maneira mais rápida e eficiente de realmente alcançar essas metas é a substituição do combustível, de um combustível fóssil por um sustentável. E, nesse sentido, é o SAF, que é o combustível sustentável de aviação. Tá. No mundo, quais são os exemplos que nós podemos já demonstrar de uso já de bioquerosene? E se existe essa obrigação mundial
né? E quais países que já estão mais avançados com essa regulamentação? Então, isso já vem sendo trabalhado no mundo, inclusive as pesquisas se incentivaram bem antes no mundo. E, nesse sentido, os Estados Unidos já têm, né, políticas, né, de incentivo a isso, e está sendo utilizado, por exemplo, na Califórnia. Se você voar no aeroporto da Califórnia, já vai voar com combustível sustentável de aviação adicionado ali em percentual, né, em torno de 20% a 30% já. Também na Europa já é utilizado, né? Então, na Europa se utiliza combustível sustentável na Noruega 2%, Finlândia 2% também, percentuais pequenos, mas que esses percentuais são necessários para o desenvolvimento da indústria, nessas obrigatoriedades disso daí. A indústria de aviação, ela emite gases de efeito estufa em torno de 2% a 3% no mundo. Então, todas as emissões mundiais são em torno de 2% a 3%. Esses compromissos que foram assumidos, eles vão reduzir até 2050, é isso? E já tem uma curva definida para isso? Então, a gente tem o crescimento do setor. A grande questão não é só esses 2% ou 3%, é porque é um setor em crescimento, né, muito grande. E, nesse sentido, a gente precisa, sim, começar a mitigar, né, ou seja, essas emissões de CO2. Há uma tendência que os grandes emissores de CO2 são os transportes, de modo geral. Dentre eles, a aviação, né, a navegação, né, o rodoviário. Então, neste sentido, a gente vai atrás dessa troca desse combustível para descarbonizar o setor de transporte. E isso vai causar algum impacto para a sociedade? Quais são os benefícios, né, que a sociedade tem em utilizar, por exemplo, o bioquerosene de aviação? Nesse sentido, a gente desenvolve, no caso do Brasil, né, especialmente, a gente tem uma produção de biomassa já muito grande, um agro muito forte, né? E isso daí se torna uma oportunidade, porque a gente tem uma oportunidade de fazer um produto, né, energético de uma fonte que a gente tem em abundância, né, ou tem espaço para ainda produzir ainda mais biomassa. Então, para o Brasil é uma oportunidade, porque é um combustível que a gente pode tanto produzir no Brasil como exportar. Ele é um produto desejado, inclusive no valor superior aos combustíveis fósseis hoje. É claro que com o desenvolvimento da tecnologia há uma tendência desse valor, né, entrar em concorrência, e aí traz benefícios, né, da onde ele é produzido. No caso do Brasil, essa interiorização da biomassa, né, de desenvolver outras áreas no Brasil que não acontece com a indústria do fóssil, e aí trazer emprego, melhoria de saúde, melhoria de microclima, segurança alimentar, porque principalmente quando você utiliza um resíduo que é produzido, né, de uma planta que é utilizada basicamente para alimento, mas o seu resíduo pode ser utilizado, né, para a produção de combustíveis. Quando isso vem associado, ainda é bem melhor. No Brasil, a gente tem duas rotas que serão possivelmente as mais utilizadas para a produção de bioquerosene. Quais são essas rotas, né, e quais são as matérias-primas que devem ser utilizadas em cada uma dessas rotas para que a gente possa acompanhar esse processo todo? Antes de até eu falar essas duas rotas, a gente precisa falar da beleza, né, de se obter hidrocarbonetos, que não só da faixa do bioquerosene, mas também da faixa do diesel, ou da gasolina, ou até mesmo do gás de cozinha, o propano e o butano, vindo de biomassa e não do fóssil. Então, a oportunidade aí é de diversos processos que podem ser usados também diversos tipos de biomassa, né? Para combustível sustentável de aviação, ela tem que estar homologada. As homologadas, né, passam aí para o álcool to jet, que é do álcool ao jet, passa por um processo chamado Fischer-Tropsch, que a gente pode pegar qualquer molécula de carbono em adição a um hidrogênio renovável e aí obter um combustível, e a gente passa pelo processo de REFA, né, que é a partir dos óleos vegetais, por um processo já conhecido, que é o hidroprocessamento de óleos vegetais. E nesse caso aí, a gente tem uma oportunidade enorme, porque a gente é um grande produtor de soja, logo um grande produtor de óleo,
né? E é uma das principais matérias-primas e é um dos processos que hoje, na viabilidade econômica, é o que está mais próximo e o mais desenvolvido, né? Ele está numa tecnologia já comercial, ou seja, uma tecnologia já bastante madura, né, e desenvolvida. Então, a gente espera que, diante do que a gente tem disponível hoje no Brasil, que as duas rotas que seguem mais rapidamente são o REFA, né, já aproveitando a experiência com o biodiesel, que produz essa biomassa, e o ATJ, a experiência da indústria do álcool, né, porque a gente pega como matéria-prima o etanol para chegar ao hidrocarboneto. Então, mas esses outros processos permitem que utilize resíduos, seja através da pibrólise a gente forma o CO2 e faz o combustível. Nos permite usar vários resíduos agrícolas, oleaginosas de residuais, como o sebo, né, como óleo de fritura. Então, tudo isso é permitido, né? É lógico que tem, sim, um tratamento, um cuidado com a tecnologia, mas o combustível de excelente qualidade vindo de qualquer um dessas biomassas. Muito bem. Nós estamos aqui conversando com a professora Amanda Gondim, que é a coordenadora da Rede Brasileira de Bioquerosene e Hidrocarbonetos Sustentáveis para a Aviação. Ela é uma das lideranças que atua diretamente nesse processo de negociação entre governo, sociedade, academia, para que a gente tenha uma regulamentação adequada da legislação brasileira e mais, incentivando a pesquisa. Nós vamos continuar essa conversa daqui a pouco, fique conosco aqui na Energia Agro e já voltamos logo após o intervalo. Olá, estamos de volta aqui com o programa Energia Agro e hoje temos a nossa querida professora Amanda Gondim, que é coordenadora da Rede Brasileira de Bioquerosene e Hidrocarbonetos Sustentáveis de Aviação. Eu pergunto, Amanda, nós já temos alguma produção de bioquerosene no Brasil? Infelizmente não, mas espero voltar para dar essa notícia logo. A gente tem alguns projetos que já foram anunciados, né, mas a gente não tem a produção ainda, ou seja, há um interesse, inclusive liberações de editais com financiamentos para atrair que a indústria invista nesses processos, mas até o momento a gente não tem produção efetiva. Uma indústria para produzir bioquerosene, ela é uma biorefinaria, na verdade, e essa biorefinaria, ela tem um investimento muito alto, e o que mais que uma biorefinaria produz? Então, para fechar essa conta, né, a gente realmente precisa trabalhar todos os combustíveis que são associados a uma refinaria. Essa biorefinaria, ela utiliza biomassa, mas ela não vai produzir só combustível sustentável de aviação. Ela vai produzir o diesel verde, ela pode produzir o propano e o butano, produtos de valor agregado para fazer bioplásticos, então metano renovável. A gente pode sim obter moléculas de gases, né, que são renováveis também, bem como os resíduos, né? Então a gente produz toda uma série de combustíveis e isso é uma questão que precisa desenvolver todos esses combustíveis e ter mercados para todos eles, porque o valor que se paga de uma biorefinaria é muito alto, né? Ela hoje está girando em torno de $1 bilhão. Lógico que ela vai durar aí alguns anos, né, quando for construída, mas é sim um investimento muito alto e que tem que ter volume, a gente tem que disponibilizar tanto volume de biomassa, né, como garantir esses mercados e todos esses combustíveis, essa cadeia, né, de biocombustíveis. Não adianta só a gente incentivar um dos combustíveis. A biorefinaria é uma grande empresa, vamos chamar uma grande indústria, que ao invés de usar matéria-prima fóssil, né, no caso o petróleo, vai usar matéria-prima orgânica, né? Então, nós temos no Brasil já alguma experiência de utilização disso?
que a gente não tem nenhuma biorefinaria pronta. Tem. Né? Pronta, tem. Funcionando? O que chama-se de biorefinaria, né? A indústria do biodiesel é uma refinaria, você utiliza... Mas para bioquerosene? Não, para bioquerosene não. Né? Nenhuma delas que produz bioquerosene. O processo do biodiesel é um processo de transesterificação. Ele não produz um hidrocarboneto e sim um éster, né? Uma molécula diferente, mas tem um contexto de biorefinaria porque já utiliza a glicerina, né? Você não sobra nenhum resíduo. Quando a gente trabalha dessa forma, a gente chama que tem um contexto ali de biorefinaria. O etanol aí anda crescendo também com outros produtos, né? Com etanol 2G, né? A exemplo está aí algumas refinarias de etanol 2G. Que e está trabalhando da segunda geração, né? E de primeira geração, de segunda geração, e ela vem trabalhando com o biometano. E qual a diferença do etanol da primeira geração e o etanol da segunda geração? O etanol da segunda geração, ela vem do bagaço e não do caldo, né, da cana, então do açúcar que a gente está acostumado. A gente fermenta, né, os açúcares na primeira casa e gera o álcool. Nesse caso, a gente faz um processo de hidrólise do bagaço, extrai esses açúcares e aí vai de volta para o processo convencional. Mas vamos voltar aqui no bioquerosene, né? Nós tivemos recentemente um edital que foi feito pelo BNDES para financiar a indústria de bioquerosene no Brasil. Como que foi a formulação dessas propostas? Tivemos muitas propostas e como é que está esse processo ainda de investimento em biorefinarias para a produção de bioquerosene? Nesse edital especificamente houve 76 propostas, né? Tem um recurso disponível de 6 bilhões, mas foram solicitados 167 bilhões. Né? Como você falou, uma biorefinaria vai custar aí cerca de 6 bilhões, é isso? Um bilhão de dólares, 6 bilhões. Então, o edital praticamente é para atender uma ou duas no máximo? Uma ou duas no máximo. Num contexto de biorefinaria, não tem, infelizmente, como a gente tem várias, a não ser que a gente desenvolva uma tecnologia muito disruptiva que aí a gente consiga, né, trabalhar numa usina pequena. Mas nas tecnologias existentes, para valer a pena, a gente precisa de volume. E aí a gente precisa de uma refinaria. Tem alguns setores que informam a possibilidade de ter pequenas produções de bioquerosene. Você entende que isso é viável? Não, no momento não, a não ser que a gente mude a tecnologia. Há um desenvolvimento de algumas tecnologias usando processos bioquímicos, eletrólise, ou reações orgânicas que possam chegar ao hidrocarboneto. Mas elas não estão homologadas pela STM, então para combustível sustentável de aviação não seriam adequadas no momento, a não ser que ela passe pelo esse processo, né, de homologação dessa rota. Mas hoje o que a gente tem são biorefinarias, né, de um valor realmente de investimento alto. Tá. O Brasil é grande produtor de biomassa, né? E também já tem uma demanda muito grande da indústria de aviação, do transporte aéreo. As biorefinarias para a produção de bioquerosene, elas vão estar próximas da produção da biomassa ou próximo dos grandes aeroportos? Na sua leitura, aonde que você entende que serão feitos esses investimentos? Eu acho que deve ficar próximo, ao meu ver, né? Próximo da biomassa. Então, em geral, as indústrias são próximas à biomassa, lógico, o ideal é que a gente esteja perto de um aeroporto. A Lei Combustível do Futuro, a gente não colocou meta de volume e colocou uma meta de mitigação de emissões de CO2 para a aviação e no sentido também que a gente já tinha uma ideia que talvez todo o mandato seria, vamos dizer assim, contemplado em um único aeroporto, com todas as companhias aéreas. Então, nesse sentido, a gente espera que a gente tenha uma primeira refinaria e que ela cumpra o mandato, o volume dela. Pois é, além de cumprir o mandato, a gente tem necessariamente um excedente de produção de bioquerosene, porque o volume do mandato é um volume
pouco expressivo em termos de uma biorefinaria, que a gente está falando aí de 50 a 100 milhões de litros de bioquerosene por ano. E isso é muito pequeno, esse volume, diante das indústrias desse setor de produção de energia. O que vai ser feito, então, com esse excedente de produção? O mundo deseja isso? Muito. Né? O mundo já está nos buscando atrás desse combustível sustentável de aviação. No momento a gente não tem a biomassa e eles já estão em busca da biomassa, mas isso não é ideal para o Brasil. O ideal para o Brasil é a gente aumentar a nossa industrialização e não exportar a biomassa, e sim exportar o biocombustível. Então, nesse sentido, a gente tem que trabalhar para desenvolver a indústria aqui, né? Lógico que é interessante o trabalho da lei, do mandato interno, para incentivar e dar segurança a esses investidores investirem no país, mas a maior parte dos projetos vem com contrato de take-off já para o exterior, ou seja, para que esse produto ele saia do Brasil. Então, a gente provavelmente vai ver isso logo, logo. Tudo bem. Amanda, muitos que nos acompanham aqui no Energia Agro são também acadêmicos, pesquisadores, né? Como que essa pessoa que está nos assistindo agora, que é um pesquisador, é um acadêmico, pode participar das ações da Rede Brasileira de Bioquerosene? A gente tem uma rede que divulga nossas ações, né, no Instagram, IRBQAV, se você buscar no Liquidi. Mas também você pode entrar em contato através dos contatos que tem disponível do meu e-mail e ver como é que participa. Mas a intenção da gente como rede é incentivar que o pesquisador se debruce a estudar soluções, né, para a cadeia como um todo, para o desenvolvimento do bioquerosene, desde de dados de emissão de CO2, de qual biomassa seria ideal, em qual região do país, qual tecnologia seria ideal para cada região do país. A gente tem um país no tamanho continental, então provavelmente a gente não vai ter uma solução única. Então, que a academia ela possa, né, a gente incentiva que ela nos forneça dados de tomada de decisões, tanto pelo empresário quanto pelo governo, de trazer essa indústria mais tranquilamente, com segurança, né, de forma lucrativa e também gerando mais empregos, gerando desenvolvimento ao local em que ela se estabelecer. E por isso, assim, a gente até convida a todos, né, a que tenha alguma linha de pesquisa associada a combustíveis sustentáveis de aviação ou até mesmo, né, desses outros subprodutos que ali dão o contorno, que possa, assim, melhorar, vamos dizer assim, a economia circular dele, que melhore, que beneficie aí o combustível sustentável de aviação, que nos procure. Tá. Amanda, rapidamente, que a gente está quase acabando o nosso tempo aqui, no caso do Nordeste, você é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, você entende que uma biorefinaria de bioquerosene no Nordeste, ela aumentaria, vamos dizer, o turismo na região? Claro, porque já está acontecendo em outros lugares do mundo que tem combustível sustentável de aviação, de ser uma rota preferencial para ele cumprir aquele mandato internacional quando ele abastece com combustível sustentável de aviação. Então, é claro que se a gente tivesse com combustível sustentável de aviação fornecido, né, na nossa Natal, a gente sim, provavelmente, teria um atrativo para voos internacionais para poder cumprir o mandato dele. Então, seria bem interessante. Então, veja, então, a importância dos biocombustíveis, e aqui a gente falou mais especialmente do bioquerosene, com a professora Amanda, que é uma pessoa extremamente conhecedora desse assunto, né? E nós poderíamos aqui continuar essa conversa. Entretanto, nós temos que encerrar, nosso tempo acabou e chega ao fim o programa Energia Agro. Na semana que vem vamos falar mais sobre o papel do agronegócio na transição energética, no Brasil e fora do Brasil. Fica conosco e até lá.